Uma alerta. É. Então, eu estava falando com o Alex antes de começar. Eu ia pedir para vocês, não sei se, enfim, claro que se vocês quiserem continuar depois a reunião de boas, mas eu vou precisar sair tipo assim entre 8h30 e 9, assim, só porque eu estou realmente assim no fim da minha energia. E aí eu pensei em fazer uma daquelas reuniões da gente em que a gente foca mais nas notas de trabalho e comenta o material mais da pesquisa à medida que a gente for indo, em vez de fazer uma coisa mais organizada. Tem essa opção ou a opção da gente focar em terminar logo o projeto do SEI antigo que a gente estava conversando e acumula mais nota ainda para a reunião que vem. Não sei o que vocês preferem. Cara, eu prefiro as notas hoje. Então, por mim, Tem tudo bem. nota pré-cacete. Tem. Inclusive, tem essa nota maravilhosa, que foram 2 pontinhos. Eu quero comentar essa daí mesmo. Isso aqui tá parecendo um poema do Mallarmé, né? Que tem aquelas coisas, tem uma palavra grande, aí umas palavras pequenas, assim, no meio. Então, eu não sei se ficou faltando alguma coisa para colocar aqui no nosso placar de notícias. Notícias. Fio, tu quer falar do edital? Eu não coloquei ele na pauta. Eu posso colocar aqui também, se tu quiser. Já tá na pauta, não? Não, tá na Agora notícia. tá. Agora que você falou. Notícia e pauta são diferentes. Tá. Tava na notícia. Ah, bom. Não, põe na pauta. Aliás, Show. tanto faz. Já foi. Não, você não agora quer falar disso? Você não quer falar? Na verdade, eu ponho na pauta isso. É que eu confundo notícia e pauta. Show. Então, só para levantar a bola, lembrando, o Instituto está rolando, quem quiser participar lá. Os grupos de estudo estão rolando também, do Badiou, do Lacan, e o grupo que a Vanessa está organizando com o Fio lá do Laboratório Judaísmo. Saiu? Saí. Então, eu vou tirar tudo aqui, ó. Apagado da história. Isso. O pessoal do meu outro grupo não aceitou a mudança de dia do outro grupo, então eu tive que manter o outro grupo e sair desse. Além disso, uma coisa que está na pauta para a reunião é só para a gente discutir a ideia de que na semana que vem, na verdade, vai ter uma live. Semana que vem já, né? E que o curso de introdução ao Lacan está entrando nas últimas semanas de inscrição, né? Ele vai até domingo 29. que vem, não esse o próximo, né? Segunda que vem, não essa a próxima. Começa no domingo. Acaba sexta-feira, acho que sim. Sexta, domingo próximo. Então tem um pouquinho mais de uma semana ainda para quem quiser se inscrever. Eu vou passar logo para a pauta porque, enfim, algumas das coisas ali estão sobrepostas, né? A primeira coisa é o seguinte, né? Se a gente tem uma live semana que vem, gente, será que não era o caso de a gente fazer logo a arte do negócio, definir com a Ana como é que ela quer que a gente divulgue e começar a divulgar? Sim, sim. Então, a parte de divulgação, a gente precisava de um folder virtual. Eu ia colocar isso lá no grupo do SEI. Eu lembro que o Gabriel falou que poderia tentar ajudar nessa, mas enfim, eu sei que também tem outras pessoas lá no grupo que manjam dessas técnicas aí de fazer folder e tal, de fazer parada para divulgação. A Ana, já tinha conversado com ela sobre a divulgação, ela topou da gente divulgar com aquele nome mesmo, que é esse Movimentação Política das Mulheres na União Soviética, e ela também, eu perguntei para ela se a gente podia, sei lá, falar um pouquinho na divulgação que ela viveu 27 anos da vida dela na União Soviética, que ela nasceu lá e tal, e que ela também, assim, achou de boa, a gente pode usar isso na divulgação. Tá. Então, eu acho que o que faltava era só o folder mesmo. Tá, então assim, me procura depois, se quiser, eu faço rapidinho isso amanhã. Ah, beleza. Só preciso saber mais ou menos como é que vocês querem e o que tem que ir, eu faço. Tá. Mas eu acho que a gente tinha que divulgar logo. E outra coisa, o evento vai ser por qual plataforma? Zoom ou vocês vão fazer pelo, sei lá, direto numa mídia social qualquer da vida? Então, o Alex tinha dado a ideia de a gente fazer uma live no YouTube porque seria mais acessível do que uma live no Instagram, coisa do tipo. Tem que fazer a live do Zoom. Obviamente, né? Que tem que ser pelo Zoom. Tem um jeito de linkar o Zoom com o YouTube, então.
Só transmitir a tela, porque não tem aquele hangout, aquele tipo de hangout que existe, que a gente usava, não existe mais. Então tem que ser fazer uma transmissão de tela de algo, do Zoom, de algo parecido. Eita, Tipo, não, é o normal que todo mundo faz. tá. Aí acho que seria só fazer reunião normalmente e transmitir a Ana, talvez botar a tela da Ana como principal, não sei. E aí eu já falei pra vocês, vocês acharam alguém pra fazer a transmissão? Como assim alguém para fazer a transmissão? Porque precisa de alguém com computador decente, com internet decente pra fazer a transmissão da tela, que é um negócio pesado. A pessoa Tá, que tá mediando pode fazer isso, tipo eu? Pode. Foi a ideia, não foi? Você aprendeu a usar aquele programa que eu te mandei? A gente fala isso depois também, tô pegando Tá, muito tempo. beleza. não, tudo bem, mas assim, se vocês precisarem de alguma ajuda, me avisa, mas só para saber se está encaminhado isso aí, porque acho que a gente tinha que começar a divulgar entre amanhã e depois, né? Mas o esquema ficou assim, né? Alguém principal mandar pelo YouTube, usando, talvez no caso, o Vitor, e se possível, uma segunda pessoa que não dá para no mesmo computador, que de novo é muita internet, mandar para talvez para o Facebook ou para o Instagram, não sei. Precisar de outra pessoa, outro com internet, computador legal para fazer isso. A gente não tem isso ainda, acho. Mas Só para perguntar a vocês têm alguma experiência já com fazer lives? Já tem aquela chave de transmissão do YouTube e tudo direitinho? eu sei fazer isso. Eu já mexi nisso antes. Alguém tem que ter um canal que está com a chave pronta, porque o YouTube pode pedir até 24 horas de tempo para gerar essa chave. Eu acho que eu vou dar uma olhada nisso, mas acho que o nosso canal já está liberado. Pode ser. Vocês já fizeram, já deve ter. Que a gente transmitia online nossas reuniões antigamente, mas ficou mais difícil agora. Pode crer. Então tá legal. Mas é um bom cuidado para ter mesmo. Então, assim, só para o pessoal ficar atento com isso aí, já que vai rolar essa semana que vem, né? Enfim, segundo ponto, né? A gente amanhã, de novo, tem reunião do SPC, Subconjunto de Produção de Caso, vulgo só para contrariar. 11h30 da manhã, a gente deve conversar sobre o texto que o Thiago já está trabalhando, e o Matheus e o Vitor devem apresentar também a proposta deles. Né? Lembrando que subconjunto de produção de caso é uma ideia da gente, meio que uma espécie de desenvolvimento em cima do projeto que a gente tem feito no nosso grupo, né? De fazer essa revisão da história do coletivo, à luz da história, enfim, do país e do mundo dos últimos 10 anos. Então, a gente está fazendo essa espécie de apanhadão da história da esquerda no Brasil, na história das transformações do mundo dos últimos 10, 15 anos, e vendo a história do SEI dentro disso. E aí a gente começou a ver que tem algumas coisas que a gente pode já começar a escrever a respeito, coisas que a gente viveu no coletivo que são transmissíveis e que podem ser legais para outros coletivos usarem de alguma forma, para não ter que errar do mesmo jeito que a gente errou e tal. Então, esse subconjunto está meio que tentando formalizar algumas dessas ideias. Tem um grupo de Zap separado, quem se interessar pode pedir que a gente coloque vocês lá, mas a ideia é que participe mais, não só os curiosos, mas também gente que está afim de tentar sedimentar isso de alguma forma. E eu acho que a gente tem bons canais agora para depois transformar isso num livro e tal. Então, também é algo que pode ter uma saída mais concreta mais para frente, né? A terceira coisa é o site do SEI. O nosso site está meio desatualizado. O coletivo mudou muita coisa. Os subconjuntos que estão funcionando, os projetos que pararam, as células que estão abertas, as que estão fechadas, coisas assim. Então, o Alex ficou de levantar um pouco qual é a situação atual das coisas, o que mudou e tal, e corrigir lá no site. Se alguém tiver alguma coisa que quer mudar lá, ou tem alguma ideia de como melhorar, fala depois em privado com ele. Quarto ponto, que eu passo a palavra para o Fio, que está vendo esse negócio desse edital. Como é que é esse negócio aí? Então, o Estado de São Paulo, ele lançou um edital para selecionar ideias inovadoras para lidar com a Covid, com esse negócio da Covid.
Só que, e aí o edital, ele fala lá dos pontos que estão no edital, ele não fala, por exemplo, modo de financiamento, mas fala de várias maneiras que vão poder, eventualmente, futuramente, serem usadas para arrecadar dinheiro ou qualquer coisa do tipo. E não existe nada, e é muito amplo quanto a possibilidade de proposição de projetos para lidar com isso. Então, pode ser alguma coisa tecnológica, pode ser alguma coisa da área da saúde. Enfim, é muito amplo mesmo. Deixa eu ver se eu tenho... Enfim, não precisa falar disso, mas é um negócio que, assim, são várias as possibilidades para esse edital. E aí a gente estava conversando lá no grupo do SEI, e aí você estava falando da galera que está com dificuldade de fazer luto, porque não está tendo possibilidade de ir no velório, né? Não está tendo como fazer velório da galera que está morrendo. Aí eu pensei e falei assim, vou tentar propor vou inventar um jeito de preencher o questionário, não é bem um questionário, preencher os índices lá do edital, tentando elaborar um projeto de ajudar as pessoas a elaborarem luto nesse contexto de pandemia em que a gente está muito perto, a gente está lidando muito com a morte, geral está morrendo, e ao mesmo tempo que não está tendo como, tá mais dificultoso a elaboração do luto por conta de não estar podendo fazer ritual funerário, juntar para abraçar, e chorar as mágoas, chorar as pitangas, falar mal e falar bem do morto com a galera e tal. Aí eu comecei a escrever. Uma das sugestões que você deu, que eu ainda não consegui colocar depois, aliás, se você puder elaborar isso rápido, até mesmo agora, ou se, sei lá, não sei como que isso vai entrar no ponto de pauta. Mas eu precisava de um jeito de colocar isso daquele jeito bem resumido que eu tinha colocado a questão do luto, a questão da doença e a questão da proposta. Colocar a questão de como é que a gente acessaria. A sugestão do Gabriel foi colocar inserir no projeto uma possibilidade de acesso à rede simbólica da pessoa que vai ser atendida, por exemplo, para que a pessoa consiga elaborar o luto coletivamente, não só numa prática, vamos dizer assim, mais restrita ao setting terapêutico, ao setting clínico. E aí teria que ver como que coloca isso. Um segundo ponto, que aí eu preciso olhar melhor o edital, mas ele fala que a questão pode ser que a proposta pode ser feita via pessoa jurídica ou via pessoa física. Só que mesmo se ela for feita com pessoa física, não significa que não vai ter uma organização por trás, parece. Aí eu estava pensando em colocar a oficina acadêmica e o SEI junto, outros estudos e o SEI junto. Ou colocar só um dos dois, eu não sei qual seria melhor. Mas jogar isso lá, falar que a gente já tem uma equipe, e eventualmente colocar um rodapé ali, dizendo que a gente já tem uma equipe, que já existe alguma experiência coletiva em lidar com atendimento e tal. E aí eu saí inventando na minha cabeça as frentes de trabalho, que aí eu coloquei lá triagem, supervisão, atendimento propriamente dito e coleta de dados. Aí seria uma parte de coleta de dados ou organização de dados. Eu não lembro qual foi a palavra que eu usei lá. Que aí seria um trabalho, assim, vamos dizer, que qualquer um poderia participar, a galera da sociologia, que seria recolher alguns dados dos atendimentos, do que está rolando, para poder fazer alguma espécie de estatística, alguma espécie de apresentação de dados do que está rolando, de como é que foram os processos. Fazer alguma espécie de feedback publicável da experiência. Bom, aí tem esse esboço. Esse esboço eu coloquei num drive e compartilhei no grupo do WhatsApp, e aí depois da reunião de hoje eu vou compartilhar no grupo do SEI mesmo. E aí seria legal que entrasse naquele processo coletivo de dar pitaco, assim, caso alguém se sinta interessado em dar pitaco no negócio. No momento, eu acho que o mais importante assim, seria inserir esse ponto que você falou, que eu acho legal mesmo. Tipo, tentar ver como é que aciona o pastor ou os amigos nessa situação, assim, como é que seria o contato com esse negócio. O que agora que você falou, eu acho que tem mais uma coisa que dá para a gente ligar aí, porque assim, eu estou agora trabalhando com o pessoal, sabe esse negócio de sonhos da pandemia, que tem um pessoal que está fazendo essa coletânea de sonho, é o Dunker que está organizando. O negócio do Dunker. São dois grupos, na verdade, um da UFRG e outro da UFMG, Minas também.
e com o Gilson e a Nini, e eles se reuniram agora, e tem vários grupos, vários tipo, times diferentes que estão usando esse material. Eles já têm colecionados uma espécie de 1.000 e poucos sonhos, 1.100 sonhos. E eles estão precisando agora tratar esses sonhos. Então, uma das frentes deles é, inclusive, estatística. Eles estão usando aquele Siddhartha Ribeiro ofereceu várias ferramentas de análise de dado e tal, quantitativa, né, não semântica, mas análise linguística, de qualquer forma, para produzir maneira diferente de avaliar esse material. Então, assim, às vezes, em vez de recriar a roda, a gente só usa o mesmo formulário que eles usam, adaptado, para poder produzir um material que pode ser inserido no banco de dados deles, entendeu? Porque eles têm mais, enfim, condição, talvez, de fazer algo com esses dados e vai aumentar uma amostragem, em vez de criar uma outra amostragem pequena, porque para ter relevância estatística tem que ser a partir de um certo tamanho, né? Mas, assim, eu acho que o Matheus falando aqui que teve um sonho loucaço. Adendo não importante. Achei que era um adendo importante. Desculpa, eu pulei o não. Então, o que eu quis dizer com aquele negócio de trazer a rede simbólica é porque, assim, eu atendo muitas pessoas, acompanho antes da pessoa ter entrado na pandemia, coisas horríveis acontecendo, tragédias familiares e tal durante a pandemia. E é claro que tem o espaço analítico, terapêutico da pessoa elaborar aquela perda, né? Mas, assim, eu consigo ver que muitos casos, assim, o que conforma, assim, é uma condição anterior à questão do luto. O que conforma muito o que vai ser o luto da pessoa é esse acesso ou não aos ritos fúnebres, né? Da pessoa morrer, você vai lá ver o corpo, ou então tem um velório, tem alguma coisa que inscreve um pouco esse processo, né, na vida da pessoa. E, na ausência disso, às vezes a única coisa que a pessoa tem é ver o desespero da família, né? É o reflexo nos vivos da coisa. E assim, depois que ela atendeu umas 8, 9 pessoas nessa situação e tal, e está atendendo, uma coisa que eu fui percebendo é isso, assim, a impressão de que não precisava refazer o velório, né? Não precisava fingir que está tendo um funeral, porque não está tendo. Não adianta nada você filmar o caixão ou algo assim, porque continua sendo algo ao qual você não tem nenhum acesso, de alguma forma, né? Mas dá para você, digamos assim, dividir. Assim, o que eu sinto que falta é uma espécie de sistema de partilha de uma angústia, né? Quando você vai no funeral, uma das coisas que o funeral pode fazer por você é um lugar onde, tipo, todo mundo divide, quem está presente, a angústia de não saber lidar com aquilo. Então, tem gente que chora pra caralho, tem gente que fica séria, tem gente que ri, tem gente que for, tipo, para além da reação particular que a pessoa tem, que ela pode elaborar sozinha, esses ritos muito antigos, assim, eles ajudam a dar uma democratizada na angústia de ter que viver aquilo, né? Então, o que sobra para você elaborar sozinho é mais ou menos a parte que te cabe daquilo mesmo, né? Enquanto que, quando você pula essa etapa, não sobra só a tua parte do luto, mas sobra também até você fazer, assim, dar conta do fato que você perdeu o funeral. Você perdeu a pessoa e perdeu o rito de perder a pessoa, né? E aí a falta desse rito aparece de várias formas. Uma série de quadros de uma espécie de... Uma coisa que eu vi em vários casos é a pessoa começa a ficar com medo constante de que ela vai morrer, e apresentar todos os sintomas que a pessoa que morreu apresentou, e você vê que ela fica falando da morte ali com ela mesmo, porque aquilo não ficou escrito em lugar nenhum. Então, assim, o que eu pensei era... Eu imaginei uma coisa do tipo assim, imagina que a pessoa vem conversar com a gente, em vez de a gente oferecer direto um tratamento terapêutico, porque, a princípio, só porque você perdeu alguém, não quer dizer que você precisa de terapia ou de análise.
quanta gente morre no mundo e você não precisa de análise por causa disso, né? Então, assim, fazer o luto não é o que obriga alguém a fazer análise, né? Então, assim, eu acho que seria um projeto na minha cabeça inspirado em intuições psicanalíticas, mas que está preocupado com o que significa você, né? Como é que é possível fazer com que você não tenha que lidar com a perda desse ritual funerário sozinho. Então, por exemplo, imaginei que a pessoa chega, ela não vem falar com a gente como se fosse uma análise, né? Então, não é um projeto terapêutico no sentido estrito. A pessoa vem, a gente conversa com ela, só que a gente tem essa intuição psicanalítica, então a gente vai querer saber quem eram as pessoas importantes para o morto, qual era a relação da família com a pessoa, como a pessoa morreu, se teve algum agravante, alguma complicação, e coisas e tal. Religião, espiritualidade, coisas que dão um mapeamento, digamos assim, dos pesos simbólicos para a pessoa, né? E eu acho que o caso seria de, né, construir junto com essa pessoa um encontro a se fazer em seguida, que tem um caráter meio de velório, onde todo mundo que digamos assim, ficou nessa posição de impotência em relação ao morto, né, de não poder presenciar, não poder testemunhar essa morte, não poder estar perto, se reúne nesse contexto, né? Só que como o importante é simbolizar essa perda do ritual, e não só simbolizar a perda pessoal, né? É quase que fazer um luto do luto, né? Tipo, é verdade, você não vai poder fazer um luto igual às outras pessoas. Para de achar que você vai poder. Você não vai poder, a situação é diferente. É mais sobre isso. Então, para que esse espaço ganhe a valência simbólica de a gente estar aqui para perder junto o fato que a gente não vai poder perder essa pessoa de um jeito normal, ter as pessoas que são relevantes simbolicamente, né, nesse espaço pode ser importante. Então, sei lá, então, não sei. Era algo por aí que eu tinha pensado, entendeu? Menos, tipo, eu acho que se a gente tentar vender o peixe de um projeto terapêutico, tem vários. Tem quase todas as escolas de psicanálise, coisas assim, estão oferecendo atendimento gratuito, não sei o quê, tem alguns institutos. Mas eu acho que essa abordagem, que tem uma sacação psicanalítica, mas vai, tipo, tá mais preocupado com a perda do velório do que com a perda do morto diretamente. Tipo, meu amigo, depois que você resolver isso, se você continuar boladão, é problema seu. Vamos procurar uma terapia, procurar uma análise, não sei o quê, mas, tipo, aqui a gente resolve esse lado, sabe? Eu não sei, acho que é uma coisa mais singular. E eu acho que, assim, não seria difícil falar lá no Instituto como uma espécie de... Como ele é um projeto com começo, meio e fim, eu acho que se a gente conseguir uma grana no edital, o Instituto podia totalmente abarcar isso. Dizer assim, ó, galera, abrimos esse projeto para a época da pandemia, porque isso é um problema sério e vamos bancar isso aqui, sabe? Se quiser ter um guarda-chuva institucional específico, assim, eu consigo ver isso logo. Se o pessoal se anima. Inclusive, eu baixei o Slack hoje, eu estou esperando o Vitor me colocar lá no Instituto. Aí, Vitor, aí, ó, a informação. Confesso que tá baixa, Vitor. Eu tô ligado. Ih, ó, não tô sabendo isso aí. Não, mas eu tô ligado, tô vendo aqui já o negócio. Tu tá ainda, Vitor, tu tá ainda no marketing do Instituto, não? Cara, eu tô. Tá rolando alguma coisa no Facebook, Instagram, essas porra, não? Eu sei que Então, o Michael tá cuidando do Twitter. No Instagram a gente ainda não conseguiu formular, tipo assim, o que a gente faria direitinho, assim, a nossa imagem no Instagram, sabe? Sim. A gente estava discutindo isso na semana passada, mas acabou que tipo assim, não rolaram mais mensagens e tal. Mas eu vou tentar ressuscitar essa discussão lá. No Facebook, eu estou cuidando da página no Facebook, também porque eu ainda não aprendi como é que eu posso botar outras pessoas para cuidarem da página. Mas está dando uma movimentação legal. Assim, eu estava vendo hoje, tipo, bastante gente, considerando que a gente começou tem uma semana e pouca no Facebook. Sim. Que a gente tem duas publicações, que é a publicação inicial e a publicação mostrando o apoio da Urutau, que divulgou a gente e tal. Eu vi bastante gente compartilhando, recebi algumas mensagens por inbox na página do Instituto, respondi já e tal.
Então, pelo Facebook, parece estar dando uma legal. movimentação legal, assim, para uma página que O que eu começou... te sugeri, cara, é pegar... A gente tem aquela lista de referência no Slack, de link de site, programar umas publicações, que aí tu não tem que nunca mais fazer isso, ele publica sozinho depois, tá? Show, show. Uma coisa que eu também vou fazer no Facebook é que um daqueles textos que tem lá nas referências do Slack é um texto sobre mal-estar acadêmico, bem conciso, assim, muito bacana, só que ele está em inglês. É um texto daquela revista Nature. E aí, eu, a Clara e o Túlio, a gente traduziu. A gente vai colocar no blog do Lake, que é o blog que é o grupo que a gente participa na faculdade. E aí eu estava pensando em pegar essa publicação do blog do Lake e, tipo, divulgá-la pelo Instituto, sabe? Tradução maneiro. de um texto aqui que fala exatamente sobre isso que a gente está tratando, entendeu? Legal. Show de... Bem, a última coisa na pauta é só que depois da enxurrada de uma coisa, então, só para terminar. Eu vou colocar lá no grupo do SEI e depois... se você puder, eu vou escrever algum esboço sobre isso que você falou, depois você dá uma arrumada. Tá, então ajuda, claro. Me cutuca com isso, não me deixa esquecer não, que eu faço lá. Beleza. E bem, por último, tem só o formulário do Iago, que é o último formulário que a gente recebeu dessa enxurrada de novos formulários das últimas semanas. Chegou agora também. Só um segundinho antes da gente passar para as notas, vou deixar aqui rapidinho, só um segundinho já volto, só um minuto. Vitor, como é que faz para entrar no Slack, então? Cara, eu tô pesquisando isso aqui agora, moleque. Eu acho essa... Caraca, eu não sei como é. A gente tinha pedido aquelas imagens para atualizar o site, né, Vitor? O pessoal do marketing é meio lento. Vou pegar aqui. Eu tô vendo aqui agora o site do Slack. Eu não faço... Eu tô mandando convite aqui para ele. Boa. Pô, esse SG aí tá muito bom mesmo. Vai ter que fazer uma conta do Slack, eu acho. Que é? Então, eu acho que eles não deixam nem fazer conta. Você tem que criar o canal ou entrar em algum canal para fazer a conta, eu acho. Isso, é um negócio assim. Mandei o convite, ó. Mandou? Isso vai para onde? Tá, achei aqui. Tá, vamos lá. Foi mal, galera. Então, para entrar o Erli não tá ligado como é que funciona aqui no Home Disparada. Despre tá estudando isso? Eu vi esse negócio de santinho também, né? Estão fazendo santinhos online e tal. Mas, enfim, como o Erli está chegando agora, só para não cair nesse negócio das notas do zero, a Mariana também viu uma reunião ou duas, mas tipo, só para dar uma repescagem, né? Previously on reunião do SEI, a gente está com esse projeto esse ano a gente fez uma espécie de cronologia geral da história do coletivo, né? E da história que vai desde 2010 até agora, e da história do Brasil e de uma história mais geral também. E a gente está tentando entender um pouco melhor como é que a gente entra nesse contexto, como é que alguns problemas que a gente teve podem se explicar à luz também de processos mais gerais, até para aprender o que a gente precisa fazer para se reinventar para o tempo presente, coisas que mudaram muito desde que o coletivo foi formado, e entender também como é que a coisa realmente operou, para além de como a gente achava que a gente funcionava, né? Então, a gente está agora discutindo muito o começo do coletivo em 2012, as primeiras reuniões, o que a gente estava estudando nessa época.
Então, a gente aproveita para rever os estudos da época. A minha ideia é que, terminando esse projeto aqui de 2012, que é onde a gente está agora, que a gente foque no texto, que eu acho que foi o texto fundador assim, do começo do coletivo, que foi a gente discutiu alguns textos bem curtos, assim, do Badiou, do Rancière e tal, mas o primeiro textão que a gente leu junto foi um texto do Zizek chamado Marx, Inventor do Sintoma, eu acho. Como Marx inventou o sintoma. Que a gente ficou lendo por uma eternidade. Então, a gente não vamos só ficar discutindo coisa institucional, projeto, organização, mas também vamos entrar um pouco na teoria que a gente estava estudando naquela época e tal. Semana passada eu não pude participar, mas o Felipe fez uma apresentação, né, sobre os áudios dessa época de 2012, o que a gente estava estudando naquela época, o Rancière e tal, né? Eu não sei se o vídeo ou o áudio da reunião já está disponível, da reunião passada. O áudio tá, o vídeo tá atrasado, né, Vitor? Caralho. O vídeo... Não, mas o vídeo teve problemas técnicos aí. Não no vídeo, mas na transmissão do vídeo. Mas o áudio tá ótimo. Se precisar de ajuda, me avisa, cara, que eu te ajudo a subir. Eu já ensinei ele aqui já. Tá. Então a gente tá fazendo esse trabalho, a gente, no momento, está pesquisando o projeto original do SEI, ou seja, o projeto que organizava o coletivo no começo, que era um projeto feito por um coletivo que ia existir dentro do PSOL, que queria discutir como reformar a forma dos partidos, que queria trazer o Zizek para a discussão da militância e para repensar as questões da ideologia, que tinha essa vontade de misturar pesquisa e conhecimento político com a militância de uma maneira que ainda não era muito óbvia, o que a gente queria com aquilo. E foi um projeto que, no fim das contas, babou-se em, 10 segundos, né? O primeiro projeto do SEI, que é esse que a gente está vendo, onde as notas de trabalho eram assinadas, onde a pessoa que não entrega uma nota era obrigada a falar, a elaborar alguma coisa oralmente durante a reunião. Uma reunião deve ter sobrevivido isso, e na segunda reunião a gente já não aplicava mais isso. Então, assim, a gente está vendo uma coisa que a gente fez que vinha de muito boas intenções, vinha de estudos já de vários anos, como a gente discutiu, uma certa abordagem da psicanálise do Lacan, certos estudos ligados à filosofia do comunismo, não sei o que lá, mas que, na hora que a gente realmente pôs isso na prática, organizou essas reuniões, começou a organizar as coisas, a gente já viu que o projeto, o planejado, não era realizável, né? E, para nossa sorte, fazia parte do que a gente estava planejando uma organização que fosse capaz de se reinventar. Então, a gente teve que pôr isso em prática mais ou menos logo no começo. Então, a gente estava discutindo esse projeto original, o que ele tinha de legal, coisas que não funcionaram, coisas que eram marcadas daquela época e tal. E as notas da reunião de hoje dizem respeito um pouco a isso e um pouco às discussões que têm acontecido em paralelo com isso aqui na Célula do Rio, né? Eu dividi elas mais ou menos em algum pedaço. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Só um segundinho. Tá. Então, assim, tem bastante notas sobre o SEI, tentando pensar e explicar para nós mesmos, digamos assim, como é que a gente está fazendo as coisas no SEI. Separei algumas que têm esse tom. Então, por exemplo, essa nota aqui mencionou que as últimas reuniões fizeram a pessoa questionar como levar o tipo de experiência de organização do SEI e, por exemplo, a proposta do Instituto de Outros Estudos para fora. Tenho a impressão de que talvez o coletivo tenha um recorte de membro muito específico por uma identidade de círculo de estudo, ou seja, um grupo, em geral, de pessoas que vêm ou saem da academia e tal. E se não tinha uma maneira de isso contaminar as coisas que a gente tem experimentado e pensado sobre organização, se não tinha uma maneira de isso contaminar outras organizações, né? Eu achei interessante essa nota porque, né, o Instituto de Outros Estudos é justamente uma coisa que está fora do SEI, né?
é engraçado que essa outra nota aqui vem uma abordagem um pouco diferente. Então, por exemplo, essa outra pessoa falou assim: durante a existência do SEI, nos últimos anos, uma série de práticas, parcerias e alguns projetos têm seguido um lado mais autônomo ao SEI. Esse tipo de coisa me faz pensar que no começo fazemos reuniões fazendo leituras extensas de texto, e à medida que o coletivo foi se tornando mais complexo, com projetos maiores que foram se autonomizando. A crise crítica agora não está mais vinculada ao SEI, né? A crise crítica à revista. A oficina acadêmica desenvolveu-se e virou outra coisa, que é um instituto. Isso me faz pensar o SEI como uma espécie de incubadora de experimentos em que o engajamento com o coletivo pode possibilitar ir além do que você poderia sozinho, pois nesse engajamento que você pode aprender a diagramar alguma coisa, aprender algo que você jamais imaginou que iria aprender. E se refere ao instituto e tal. Então é engraçado, porque de certa forma, eu entendo o que essa nota quer dizer, né, de que o instituto ele consolida, na verdade, o perfil de membro que a autora da nota já tinha mencionado, né? Pô, o SEI parece atrair pessoas que estão mais ligadas à academia. E o instituto ele faz isso explicitamente, né? Não sem querer ou por acaso, como foi o caso do SEI, mas de maneira mais proposital. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado porque talvez uma maneira boa da gente pensar sobre isso não seja tentar levar o SEI para fora, porque o Instituto já é para fora, né? A pergunta é exatamente o que significa ser capaz de produzir outros tipos de experimento aqui dentro do SEI, né? De modo que, quando eles se autonomizam numa direção que não necessariamente é a direção acadêmica, né? A gente tem projetos que tinham essa cara, mas eu acho que a minha impressão, pelo menos pessoal, é que porque os membros do SEI, em geral, têm vidas que passam de alguma forma pela academia, quando um projeto precisa de uma energia mais assim dedicada, ou ele toca realmente na gente de maneira a gente pensar, pô, vale a pena levar isso a fundo, são coisas que acabam passando pela nossa vida. Então, não acho que é nem porque o SEI é acadêmico, mas justamente porque ele tem um recorte em que as pessoas que acabaram entrando aqui têm um pouco essa cara, que quando os projetos ganham vida, eles tendem até a ver com essa vida particular da academia, né? Então, acho que se a gente muda também o perfil de quem está no SEI, a tendência é que os projetos que vão se autonomizar a partir do SEI também vão ter outra cara. Eu digo isso porque eu acho que às vezes a gente pensar em termos de vamos na direção do outro, né? É uma coisa que no caso do SEI a gente nunca funcionou muito bem assim, né? Tipo, boa parte da militância pensa. Vocês me perdoem, vocês sabem que eu adoro fazer um desenhozinho, né? Então vai rolar. Boa parte da militância pensa como se fosse assim, né? Tipo, você cria uma organização, aí você quer que ela vá na direção do outro. E aí você pode dar vários nomes aqui. A classe trabalhadora, é o povo, é uma pessoa que é oprimida, é o outro. Né? E aqui dentro a gente não é o outro. Aqui a gente é o mesmo. No caso do SEI, a gente tem tentado fazer uma coisa que é mais ou menos assim, né? Que caiba o outro aqui dentro. Ou seja, a gente tem que trabalhar para que essa fronteira aqui não barre do lado de fora alguém em particular. É claro que ela barra hoje em dia. Pô, a gente fala de jeito complicado pra caralho, a gente se encontra num horário específico de reunião. É difícil para quem tem filho pequeno, tem que cuidar de filho pequeno, tá aqui dentro. Mas esses são desafios sobre como permitir que as pessoas participem do coletivo, né? Nossos desafios são como tornar o SEI mais poroso aos outros. Justamente porque os outros estão aqui dentro, que quando a gente inventa alguma coisa que funciona, a gente não tem que oferecer para os outros, a gente oferece para o mesmo. Né? A gente oferece para iguais. Tipo, vai funcionar para você porque eu sou igual a você. Você pensa no Instituto, foi exatamente assim que aconteceu. Tipo, tudo bem, o SEI tem 1000 restrições, mas uma restrição que ele não tem é que se você tem uma vida toda cagada na universidade, se você está ferrado, deprimido, se você está mal com a militância, está mal com não sei quem, você pode entrar. Depois que a galera entrou aqui, de tanto debater, de tanto bater com a cabeça contra a parede
porque está sem grana, porque é difícil a vida na universidade, porque a gente se ressente, porque os estudos nunca são tão bons, a gente começou a bolar soluções para pessoas que têm esse problema. Né? Foi a oficina acadêmica. E a gente não ofereceu oficina acadêmica para pessoas diferentes dessa. A gente ofereceu oficina acadêmica para outras pessoas iguais. Então, você vê, você para de precisar ter um conceito do outro. Em vez de ter um outro lá fora, que é o povo, a classe trabalhadora, não sei o quê, você tem outros com nome e endereço reais que estão aqui dentro. Bem, e dos problemas que a gente vai descobrir que a gente tem em comum, a gente pode bolar soluções experimentais que, se elas funcionam, a gente pode oferecer ela para os outros, que é o que a nota chama de autonomizar, né? Autonomiza a solução. Então, é um modelo totalmente diferente desse modelo que a gente está acostumado a ver da organização como instrumento, né? Você tem aqui, para esse modelo aqui de cima funcionar, deixa eu dar uma limpada aqui na imagem. Para esse modelo aqui de cima funcionar, você precisa ter como saber o que é o mesmo. Como que eu defino quem vai entrar aqui? Porque a gente tem o mesmo plano. Depois que todo mundo entrou aqui porque tem o mesmo plano, aí a gente se dirige para o outro. E a gente define o outro de um jeito bonitão aqui. Isso não quer dizer que a nossa organização é perfeita. Pelo contrário, ela vai sempre ser mais imperfeita que essa de cima. Porque essa de cima ela tem uma ideia do que ela quer. E a gente vive tomando porrada porque ninguém sabe que diabos é esse nosso coletivo. Então, a gente tem problemas muito sérios sobre aquilo que a gente sempre conversou, tem conversado muito, sobre como criar um espaço onde caiba muita diferença. Né? Ou seja, um espaço que ele é indiferente às diferenças. Mas é muito difícil. Quanto mais você diz que esse espaço vai ser igualitário, que ele vai aceitar as pessoas, mais você começa a ver os problemas que a gente tem. Né? Por exemplo, questões que passam por gênero. Normalmente, quem à noite está ocupado com filho pequeno tende a ser mais mulheres do que homens. Quem está com 3 jornadas de trabalho ao mesmo tempo na pandemia tende a ser mulheres mais do que homens. Não só isso, mas, por exemplo, o movimento LGBT hoje em dia, muitas vezes está tão desconfiado, tomou tanta porrada em ambientes mistos, que não quer participar de ambientes mistos mais porque não tem garantia de segurança. Então, por exemplo, questões de trabalho, divisão sexual do trabalho, questões de se sentir seguro, tudo isso é real. Né? Questões de tempo. Nosso coletivo demanda que você tenha um certo mínimo tempo livre, nem todo mundo tem esse tempo, é uma questão social importante. Faz um recorte de classe, por exemplo, e um recorte também de profissão. Não é a mesma coisa. Né? Também demanda coisas que estão ligadas a questões intelectuais. Né? Por mais que o coletivo hoje em dia seja bem mais assim relaxadão com essas questões. Ai, meu Deus. Seja bem mais relaxadão com essas questões. Isso fui eu? Acho que não fui eu que fiz esse desenhozinho aqui. Não. Foi tu, Thiago? Não. Achei que... Não foi eu, não. Eu gosto de desenho, pô. Se alguém que não gosta de desenho que quis tirar onda aí. Não, sabe pior que sou eu mesmo. Eu tô com algum Seu problema. tablet tá ligado? Não, meu computador tá com Alzheimer, sei lá o que é isso aqui. Tá com Tourette. Tá com Parkinson. Então, assim, a questão intelectual também, né? Porque não é só a dificuldade de acompanhar o que a gente faz. Tem também toda a segregação, toda a dificuldade de criar um ambiente onde quem não sabe alguma coisa não se sinta embrutecido, como o Rancière vai chamar, né? Como se estivesse correndo atrás de acompanhar. Então, todas essas diferenças, você vê, elas são as mesmas coisas que as pessoas colocam aqui, como sendo as opressões, como sendo as causas de sofrimento. Só que, em vez da gente estar de fora disso, né, ter o nosso núcleo, e aí a gente vai para fora, primeiro, nosso problema é pôr isso para dentro. Né? Como que você lida com a questão de gênero, com a segurança no movimento,
com a questão do tempo, com a questão da falsa superioridade intelectual, de tal maneira que isso não impeça que a pessoa venha para dentro, né? Então, você vê, a gente não quer resolver esses problemas em termos geral, a gente quer resolver esses problemas num espaço controlado. Porque depois que você criou esse espaço mais ou menos controlado, a gente vai poder aprender com essas diferenças o suficiente para poder criar experimentos para oferecer para os iguais, né? Então, assim, eu acho que as duas notas estão absolutamente corretas no que elas identificam, na minha opinião, pelo menos, de dizer, pô, o SEI tem uma característica particular, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia do fora. A ideia de que, pô, a gente vai chegar no lugar correto se a gente for na direção do outro, que está lá fora. Só que, peraí, né, gente? Vamos começar pelo fato que tá todo mundo fudido quem está nessa reunião aqui. Tipo, que fora é isso? Você já está fora, né? O fora é isso aqui, ó. Tá todo mundo fora, né? Tá todo mundo fudido. Então, não tem por que você imaginar que quem está fora é o outro. Então, assim, eu acho que tem aí uma intuição sobre como a gente abordar essa ideia do SEI como uma coisa experimental. Né? Você vê que, meio sem querer, a gente acabou reconstruindo aquela imagem que a gente chamou de socialismo experimental, né? Você vê essa imagem aqui no fim das contas? Né? Com o fora, que é no mundão, que ninguém sabe muito bem como funciona. A gente cria um espaço artificial nesse mundo. Esse espaço artificial, porque ele inclui as pessoas desse mundo, o que a gente criar de experimento que funciona aqui dentro vai funcionar depois com os iguais. Em oposição a esse caso aqui de cima. Né? Então, assim, achei que as notas são muito legais nesse ponto de trazer essa conversa. E tem até um outro ponto que eu acho que tem a ver com isso um pouco também, de maneira meio enviesada, que essa outra nota aqui menciona. Acho que até tinha comentado isso, de que essa pessoa fala, pô, eu queria entrar no SEI já há muito tempo, mas o que me fez entrar agora e não ficar postergando mais foi que vocês falaram que o coletivo podia acabar. Né? Eu tinha vontade de entrar no SEI há muito tempo, fui impelido a entrar a partir da urgência da possibilidade do fim. E aí a nota aponta que essa urgência está produzindo um efeito, né? A gente está falando, olha, vamos avaliar se o coletivo vai existir mesmo, se a gente ainda é relevante, né? Pagar o preço de dizer, será que ainda vale a pena? Será que a gente ainda tem relevância? Será que a gente ainda consegue fazer alguma coisa? Também é um jeito da gente abrir o coletivo para outras pessoas, né? Então, assim, naquela brincadeira que eu fiz ali, né, de fazer um círculo onde aqui dentro tem os outros e perguntar, né, o que precisa fazer, né, essa setinha? Como coloca o outro para dentro, né? Às vezes, essa possibilidade do fim, né, de dizer, olha, o que tem aqui dentro é uma confusão, ninguém sabe o que é isso, pode ser que acabe, é uma coisa que pode ter tornado o SEI mais poroso aos outros também, né? É algo para pensar, não sei. E já que o que está aqui dentro são os mesmos que estão fora, como você disse, lá fora o mundo está acabando, nada mais correto do que aqui dentro também está acabando, né? Não? É verdade, é prova de que a gente está no mesmo barco, né? Se a gente falasse, gente, nosso coletivo vai de vento em popa, tipo, que mundo você está, né? Exatamente, pô. Exato, exatamente. E eu acho que, assim, quem para mim são os grandes teóricos dessa ideia são nosso famoso casal Joelvia. Vou até aqui fazer tanto o Joelton quanto a Silvia, né, eu lembro no colóquio que a gente organizou da ciência e hipótese comunista, eles apresentaram um texto sobre a nova extinção das espécies, a catástrofe social, não sei o quê. E aí eu lembro que uma pessoa da plateia perguntou, poxa, mas a gente já está perdendo a batalha pelas narrativas do mundo, perdendo para a direita, e agora vocês vão vir com um pessimismo. Agora é que a gente não ganha mesmo, né? E aí eles falaram, não, cara, está todo mundo vivendo uma situação de crise. Pô, se você não é capaz de simbolizar essa crise, né, de assumir ela como uma coisa que você também está vendo, você vai ficar dizendo, não, gente, vai dar tudo certo. Aí é que ninguém vai se conectar com você, né? Porque que mundo que você está olhando, né?
Então, tem um risco partilhado que faz a gente mais próximo, mais parecido com os outros, né? De talvez trazer essa questão de uma crise, de uma mudança que a gente não sabe explicar o que é exatamente para dentro do coletivo, talvez, né? Tem razão. Dentro dessa ideia de experimentação e criar experimentos, teve uma nota muito legal, ela é bem longa, eu copiei só um pedacinho. Ela, na verdade, eu sei que ela tá trabalhando em cima de uma coisa que foi compartilhada lá no nosso grupo fechado da Enciclopédia, que existe um projeto hoje em dia chamado OAD, Organização Autônoma Descentralizada. São ferramentas virtuais para organizar pessoas de maneira autônoma, sem precisar de uma liderança centralizada, baseada em alguns procedimentos computacionais lá. E essa nota fez um levantamento de várias dessas plataformas, eu coloquei só uma delas aqui, essa Argon, e é interessante porque tem coisas muito parecidas com experimentos que a gente já pensou em fazer em algum momento aqui no SEI, ou que está fazendo lentamente, de uma forma ou de outra. Então, por exemplo, essa nota pega lá do site de uma dessas plataformas de organização autônoma, essa descrição de que a OAD é uma entidade nativa da internet sem gerenciamento central que é regulamentado por uma configuração de regras automaticamente aplicáveis em um blockchain público cujo objetivo é dar vida própria a essa entidade e incentivar seus componentes a alcançar uma missão comum compartilhada. E aí, no final da nota, que ele apresenta várias dessas organizações e ferramentas que outras organizações podem usar, a nota fala sobre o SEI e fala sobre o Denis, que é um camarada do SEI que mantém a célula estrangeira nossa, né? Ele é o mais um da célula norte-americana. E ele fala, de minha parte, concordo com o camarada Denis Yao, o avanço de certas inovações na tecnologia da informação tem inserido no mundo um suplemento que tem consequências imprevisíveis, vide a forma apreensiva que o Bitcoin, a primeira rede de blockchain criada pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto, segue gerando. Mas se há alguma novidade que merece ser investigada mais de perto, é não só a forma descentralizada que caracteriza as transações assim, mas também certos tipos fluidos de organizações que têm surgido, em particular na rede de blockchains do Ethereum, que não se furtam de criar novas experiências e dinâmicas de trabalho horizontais e centralizadas, com perdão da redundância. As organizações criam infraestrutura de trabalho ao mesmo tempo que contribuem para a manutenção da rede de blockchains, etc. Então, é uma nota que sugere que talvez o SEI pudesse tentar alguma coisa para organizar as suas partes mais financeiras e algumas coisas assim, nesses mecanismos virtuais que reduzem a taxa de trabalho que a gente tem para fazer em termos de coordenação. Muita coisa do SEI passa por coordenação manual, gente preenchendo planilha de Excel, gente chamando as outras. A gente tem muita coisa também de finanças que passa na conta pessoal das pessoas e tal. E, às vezes, pensar num aplicativo desses ou de utilizar várias tecnologias é algo que a gente podia fazer. Já tem um tempo, na verdade, que a gente parou com isso, mas a gente estava com 3 projetos. Eu acho que vale a pena mencionar, assim, nem que seja só para vocês entenderem o nível da maluquice que a gente estava vivendo há um tempo atrás. Entre 2018 e 2019, surgiram 3 ideias de projeto grandes, de experimentos grandes para o SEI tentar. O primeiro era mais simples, que era a gente criar um jornal com a ideia de visualizar as ações do coletivo, porque o coletivo cresceu tanto que a gente não tem mais uma fonte central para visualizar tudo que o coletivo está fazendo. Essa nossa ideia de começar a reunião com uma página de notícias e tal, é uma maneira da gente tentar desfazer um pouco esse problema, então a gente meio que abandonou isso aqui. Mas tinham 2 outras ideias que tinham a ver com essa, que estão em aberto ainda e não foram descartadas. E elas são mais legais porque o jornal, no fim das contas, é algo que você não é um experimento. É uma coisa que já existe e você aplica. Mas a gente tinha uma ideia de uma plataforma organizacional. Que era o seguinte, o SEI tem em torno de 20 regras. O que é estar numa célula, o que é entrar no coletivo. Para ficar no coletivo, você tem que enviar uma nota. Para criar um subconjunto, você tem que pedir aprovação.
depois que você pedir aprovação, você produz alguma coisa. Então, tem algumas ideias que a gente criou que são difíceis de implementar manualmente, porque todo mundo esquece, porque dá trabalho e tal. E a gente começou a imaginar a ideia de uma plataforma virtual, que seria tipo assim, você abre o site, imagina que isso aqui é o site aqui embaixo, né? Aí você tem um pontinho, aí você clica nele e você preenche seu dado. Se tiver 3 ou 4 pessoas juntas, ele cria uma célula. E aí a célula é tipo um Tamagotchi. Se você não manda nota para a célula, ela vai morrendo. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente tem 3 pessoas aqui na célula, toda semana o seu botãozinho fica vermelho e você tem que clicar nele e preencher a nota de trabalho. Se você não faz isso, é como se você não alimentasse essa célula, vamos falar assim. Né? Então, você vai começar a ter as células assim e elas vivem das notas. Né? E é automático, você faz pelo site. Aí, se tem uma pessoa aqui que cria um aviso, por exemplo, que ela está interessada em estudar Zizek. E aí, outras pessoas de outras células se interessam, aí no site você ia criar um subconjunto. Aí você dá lá o nome para o subconjunto e agora você tem que criar uma documentação para ele, que você diz qual é e qual é a frequência. Se você não entrega, ele também morre, que nem um Tamagotchizinho. Então, quem entraria nessa plataforma vê a organização real, né? E ela não é uma representação da organização, ela é por onde passa a própria organização. Você vai lá no site, põe seu aviso, você manda a nota e você ainda visualiza o todo da organização de fato, né? Se o programa fosse feito de maneira flexível o suficiente, ou seja, se ele tivesse variáveis o suficiente, se ele funcionar para o SEI, esse experimento, a gente pode divulgar a tecnologia para os outros. Porque vai servir para outros coletivos se organizarem de maneira descentralizada, de maneira baseada em projetos de experimentos e de forma transparente para terceiros. Né? E tem essa estrutura de resolve um problema do SEI, né? Através de um experimento e que pode ajudar outras organizações depois. Porque elas são o quê? Iguais, não porque elas são outras, a gente está fazendo algo por alguém fetichizado. Né? E a terceira coisa que está num horizonte muito distante, mas que também envolve tecnologia virtual e que, na verdade, seria integrado nisso, numa outra fase, foi a maneira que a gente bolou para resolver um problema interno nosso, que o problema nesse caso da plataforma organizacional é o problema da aplicação das regras do coletivo, né? O terceiro negócio aqui é para resolver o problema da militância em relação ao trabalho. Ou seja, militar dá trabalho. E a teoria da militância, os conceitos que a gente tem da militância, eles não falam sobre trabalho. E a militância tende a ser voluntarista, tende a demandar de você coisas com tempo que você não tem, etc. Então, o que a gente pensou em criar como um experimento? A gente pensou em criar uma moeda interna do coletivo. Só que ela funcionaria de um jeito muito especial, que é o seguinte. Num primeiro momento, T1, aqui está o SEI. A gente criaria uma moeda e todo mundo no coletivo ganharia, sei lá, 10 moedinhas. Aí, por uma fase, sempre que você quiser que alguém trabalhe no seu projeto, por exemplo, galera, quero fazer um curso, galera, quero montar um grupo, preciso de ajuda com design. Sempre que você precisar mobilizar trabalho, você compra esse trabalho com essa moeda interna do SEI. Então, por exemplo, no final dessa brincadeira, por exemplo, uma pessoa que ajudou bastante as outras vai estar lá com 40 moedinhas, outra está com uma, outra está com 5, outra está com 10 e por aí vai. No momento 3, a gente pegaria essa lista, um tem 40, um tem 1, um tem 5, um tem 10, outro tem 10 também, sei lá, e a gente iria converter de volta para reais, que é o dinheiro que seria do caixa do próprio coletivo a partir das ações que a gente fez nesse período aqui. Só que não é só simplesmente que você passa a ter direito a um pedaço do excedente que o coletivo acumulou. Né? Mais que isso, a ideia era que isso aqui tivesse um índice de correção. O que é esse índice? Vamos supor
tem duas pessoas aqui que estão com o mesmo número de moedas entre elas. Duas pessoas, Zezinho e Luizinho, os dois têm 10 moedas no bolso, no final de toda essa rede. Só que Zezinho trabalha 40 horas semanais e ganha 4.000. E Luizinho trabalha 40 horas semanais e ganha 2.000. Então, esse índice vai calcular, vai corrigir o quanto cada um recebe com base no quanto vale o tempo livre da pessoa. Pô, se a pessoa trabalha tanto quanto a outra e ganha menos, o tempo livre dela vale mais do que esse aqui. Né? Ou o camaradinha que está bem de vida, está trabalhando 20 horas por semana. 20 horas por semana, pô. O tempo livre dele vale bem pouco, porque não custa quase nada para ele se ocupar. Uma pessoa que trabalha 60 horas por semana, pô, uma horinha do tempo livre dela é muito caro para ela abrir mão. Tem que cuidar do filho. Ela não vai abrir mão por qualquer coisa. Então, como o índice que corrige quantos % ela vai receber leva isso em conta, a moeda é singular para a pessoa. Né? O valor da moeda não é o valor que está estampado no papel, no seu bolso. O valor da moeda é o papel que está no seu bolso, corrigido, né? É o número que tem, corrigido por um índice que faz com que, quanto menos tempo livre você tem, mais ela vale. Quanto mais tempo livre você tem, menos ela vale, porque custa menos para você trabalhar militante. Né? Então, ligaria militância e trabalho. E aí, se a gente põe esse experimento para funcionar no CI e ele funciona, pô, é uma tecnologia de organização que a gente pode oferecer para outros coletivos e outras organizações. Só que essa ideia aqui é uma ideia complicada para o cacete. Ela meio que depende dessa ideia aqui anterior. E ela está andando a passos de tartaruga, porque não é nada simples implementar isso, inclusive com a falta de tempo. Também não foi uma coisa que manifestou um interesse imediato em ninguém. Está sendo difícil da gente desenvolver isso. Gabriel? Fala, meu querido. Tu sabe me dizer, tem alguém que é de alguma célula que é programador e tal, que faz site? Sabe dizer, não? O Denis trabalha com isso. O Alex está cada vez mais trabalhando com isso. E tem um amigo nosso, o Pedro Moraes, que ajuda no Instituto, que também estuda isso e trabalha com isso um pouco. Então, assim, o Denis... Essa ideia 2 é muito boa, cara. Eu acho que ainda fiquei pensando aqui se depois tivesse implementada, né? A ideia 3 também, né? Só que eu acho que é uma coisa mais pro futuro mesmo, distante. Sim. Mas depois que fosse implementada a ideia 2, dá para fazer até um aplicativo, né? Pois é, a ideia é que fosse do próprio site, ia ficar muito... Pois é, a ideia era que isso não fosse... E eu acho que ia reduzir o trabalho dos secretários, né? Inclusive, né? Dos secretários das células, né? Sim, com certeza. E do mais um também, né? Em certo sentido. Cara, esse bagulho da moeda aí é brabo. Pois é, a gente está lentamente pensando nisso. Tem várias conversas que encontram para que o Alex está mexendo nisso. E outra coisa, ia dar uma imagem mesmo, uma palavra imagem mesmo, muito, muito massa assim, do site. Né? Porque eu acho que depois de um site desse, dá para tirar as estatísticas, né? Em espécie daqueles mapas que tem, né? Do Google, ia dar uma imagem mesmo do coletivo muito massa. Pois é, mas você viu, olha, a gente chegou... Né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui foi uma coisa que a gente começou a fazer há anos atrás. Esse documento é de 2017. E a gente começou a imaginar como seria o site, tá vendo? Você clica, tá em inglês porque era trabalhando junto com o Denis na época. Você clicaria para criar uma célula, aí depois que você criou na célula, você cria um membro, depois que ele foi aceito, ele vai para dentro da célula, as pessoas votam para aprovar, tudo automático, né? E a ideia era que você ia organizando tudo, assim. A gente começou a chegar nesse nível de... Imagina, entendeu? Você visualiza assim as células, entendeu? Reuniões e tal. Ia ficar tipo uma coisa meio... Ia ficar uma coisa meio viva, assim. E, inclusive, você vê, é uma ideia... Né? Você viu que eu usei a metáfora do Tamagotchi? Por quê? Porque, no fundo, é uma interpretação da organização como um ser vivo, né? Usando a metáfora do ser vivo para poder capturar mais informação sobre uma organização, que era uma coisa que a gente estava discutindo já. Agora, Alex, caralho, essa informação que você trouxe aí, hein? Explica isso aí melhor. Você está mexendo no app?
Você lembra aquele app que eu tinha feito Lembro, na mas internet? lembro, pela Então, eu internet. tô adaptando ele para um app. Caralho. Só para Então, Android, infelizmente. tá A galera do andando iPhone. essas ideias, gente. Mas assim, você vê, são todas as ideias que têm essa cara de experimentos que a gente faz para resolver problemas internos. Mas como as pessoas que estão dentro são parecidas com as pessoas que estão fora, se resolver o problema para dentro, resolve o problema para fora, né? É mais essa pegada. Aqui tem uma outra nota que eu acho que assim sempre tem isso aqui. Eu acho muito importante que tenha isso. E digamos assim, é o tipo de nota mais antigo do SEI, que é as notas que falam assim, cara, o que o SEI vai fazer? Será que a gente não precisa ser mais organizado, ter um centralismo democrático? Será que a gente precisa de mais liderança? Será que a gente não precisa de um fechamento, de alguma ordem? Né? Essa coisa de ficar olhando a história do SEI é uma coisa muito vaga, eu não vejo que tipo de conclusão a gente pode tirar dessa pesquisa, se a gente nem sabe o que a gente está buscando. Então, assim, eu acho que é sempre importante a gente ter esse pé atrás com a gente mesmo, né? Acho que a gente está até fazendo um pouco isso retroativamente, de olhar a história do coletivo e falar, será que era o que a gente achava que era mesmo? Né? Mas eu tenho a impressão, assim, de que, pelo menos do meu ponto de vista, eu não sei, eu acho que esse é uma espécie de efeito colateral que a gente sempre produz em nós mesmos, de ficar tipo, cacete, isso aqui não vai para lugar nenhum, mesmo quando muitas coisas estão acontecendo, muitos projetos estão acontecendo, né? Eu tenho tentado insistir um pouco nessa ideia, que eu acho engraçado também, como que o SEI, membros do SEI colocam perguntas sobre o que é o SEI. Só que, ou o que o SEI faz. Só que se você para pensar, para quem que você está colocando essa pergunta, né? Se você é o coletivo e você tem um grau de autonomia para levar a coisa na direção que você quiser, desde que você respeite algumas regras básicas, quando você fica em dúvida sobre o que o coletivo é engraçado imaginar quem você acha que poderia estar em condição de te dar uma resposta, né? Porque, a princípio, não tem ninguém em condição. Então, é interessante esse tipo de nota, Gabriel, porque era o meu tipo de nota no começo, no início, né? Sim, era. E aí depois o que eu fui percebendo, né, durante as reuniões, é que nada me impede, por exemplo, de fazer um subconjunto de alguma coisa nesse sentido, por exemplo. Sei lá, já que tu quer testar o SEI com alguma coisa mais, vou usar essa palavra para nos afim, né? Alguma coisa mais propositiva. Então testa o SEI mesmo na sua medula e vai lá e faz um subconjunto de uma prática com uma finalidade específica, né? Sim, cara, então, vendo assim, que dá, né? E vendo que dá, eu fiquei pensando nisso, né? Eu acho que assim, ou seja, fala, meu querido. Ou seja, eu não tendo mais a repetir uma nota desse tipo. O que eu posso fazer, se eu continuar com essa angústia, é propor algum subconjunto com alguma finalidade específica. E ver o que acontece dentro do SEI. O que eu fiquei pensando aqui. Sim, o que eu acho que às vezes é só... essa é a minha tendência espontânea também. Eu falo, mas se a pessoa está sentindo falta de alguma coisa, por que a gente não começa a fazer essa coisa que a pessoa está sentindo falta? Só que uma coisa que eu acho que eu preciso também, às vezes, me corrigir quando eu penso assim, é que nem sempre a nossa angústia é porque uma coisa não existe. Às vezes a gente tem angústia que a coisa venha a existir, né? Ou seja, essa é uma coisa que eu acho que eu particularmente aprendi com muita dificuldade na história do SEI. É claro que existe o sofrimento que vem de você querer fazer uma coisa e alguém te impedir de fazer. Mas existe um sofrimento que às vezes é muito mais duro de você ter uma ideia, mas as ferramentas que você precisaria para realizar essa ideia, elas te causam angústia, né? Então, por exemplo, é claro, já aconteceu muitas vezes no coletivo, de alguém falar, o SEI precisa ser mais revolucionário, mais ativo, e aí peitar o coletivo de uma maneira que, tipo, não é exatamente tentar fazer aquilo acontecer. Tipo, se você viesse, usasse o caminho normal, falasse, gente, eu quero fazer um subconjunto de treinamento de guerrilha, de estudo da guerrilha, o que seja, todo mundo ia concordar, acho que ninguém ia ser crítico. Pelo contrário, aplaudir. Só que você tem que negociar com as pessoas, né? É diferente de você dizer, eu sei, precisa ser isso, vou fazer isso, e aí as pessoas ficam reativas e não vão com você. Então,
às vezes a ferramenta que você precisa usar para tirar uma ideia do chão, ou para seguir uma intuição, são ferramentas que nem sempre a gente tem, ou quando a gente conhece, nem sempre a gente acha que tem direito de usar, ou sabe como proceder. Então, tem outras coisas que podem causar angústia. E eu acho que no começo do coletivo, eu era muito confiante da ideia de que a gente tinha resolvido esse problema. Pô, se você quer, vai e faz. Putz, cara, mas se tem alguma coisa que angustia uma pessoa no mundo, é alguém falar, então vai e faz, não tem nenhum entrave, é só fazer. Putz, porque se alguém impedia você de fazer antes, pelo menos a culpa não era sua. Se ninguém está impedindo e você ainda assim não conseguir fazer, a culpa é totalmente sua. É muito angustiante, né? Pode ser, pelo menos, muito angustiante. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente começou a criar essa intuição, não sei, e que tem até algum material escrito sobre isso, né? Sobre, digamos assim, a dimensão subjetiva e complexa de tomar o poder de uma ação, tomar o poder de certos meios, né? Se sentir no direito de fazer essas coisas. É difícil isso. Isso demanda um exercício, demanda uma atitude, demanda, assim, uma certa paz de espírito e uma posição que nem sempre a gente consegue ter, né? E que, às vezes, a gente fica travado. Então, eu acho que, assim... Mas aí Não, mas eu não concordo contigo. Esse tipo de angústia é a pior que tem. Inclusive, em certo sentido, eu acho que é a angústia da ideologia neoliberal, né? Da pessoa como empresa, né? De si. Mas diferente da ideologia neoliberal, a gente tem no SEI que é uma espécie de rede de apoio para as ideias que a gente tem, né? Então isso daí também, às vezes, para quem entra de início, não entende isso, né? Pode ser que a galera não queira participar contigo da ideia e tal, mas assim, o que eu percebo é que, no geral, mesmo quando a galera não quer, né? Uhum. A galera tá aí para te apoiar, para te ajudar de alguma forma. Não, então, eu com certeza, é diferente, mas eu acho que a gente tem que ter essa clareza, sabe? Não, é porque no começo eu não tinha isso, né? Eu não entendia isso, né? Hoje, por exemplo, eu tenho algumas ideias de subconjunto que eu só não coloco em pauta hoje por questões pessoais mesmo aqui de casa, com a pandemia, aumentou meu trabalho aqui e tal. Mas hoje eu percebo que se eu colocar alguma ideia de subconjunto aqui, eu percebo que eu vou ter alguma ajuda mínima. Claro. Né? Não é uma coisa que eu vou me esforçar sozinho, né? Sim. Então, nesse sentido, eu acho que é bom informar isso, que a angústia pode diminuir, né? Sim, é verdade. Mas eu acho que, assim, a razão pela qual eu falo que eu acho que a gente errou, eu, pelo menos, acho que eu tive a posição errada por um certo tempo em relação a isso, é que eu achava que desenvolver ferramentas e um espaço coletivo onde as pessoas podem fazer alguma coisa, que isso era que aplacava a angústia. Enquanto que a minha impressão é que, com o tempo, fui percebendo que o que realmente ajuda a gente a romper a barreira e pegar a faca e o queijo, que às vezes estão na mão, e criar alguma coisa e insistir, porque vai sempre ter alguma resistência, ou vai ser um pouco frustrante, ou não vai ser como a gente imaginava, é mais uma espécie de cuidado com a angústia, saber, por exemplo, mostrar para o outro que você também tem essa dificuldade, ou diminuir a expectativa com aquilo, de uma maneira que o tombo não seja tão grande se der errado, né? Ou pensar o projeto de uma maneira que caiba no seu tempo real, né? Tem todo um tipo de processo paralelo, sem o qual a gente pode criar uma angústia muito difícil de lidar. Porque, se você tem a faca e o queijo, você tem 50 pessoas que podem trabalhar com você numa coisa que te interessa, você tem a ideia e você não está conseguindo fazer aquilo vingar, às vezes o embaraço e o incômodo é tamanho que você prefere nem tentar, entendeu? Então, assim, para tornar isso menos intolerável, às vezes precisa de um certo cuidado de quem está em volta. Eu acho que é algo que às vezes fica faltando. Às vezes eu já vi pessoas tentarem coisas no SEI e todo mundo deixa aquilo ficar no vácuo, porque não agradou, não colou exatamente, nem nada. E aí a gente nunca ajuda a coisa a dar o primeiro passo até a hora que talvez ela... né? Então, tem umas questões do que significa entendi. Aproveitar esses ímpetos de quero fazer alguma coisa. Como fazer isso vingar? Eu acho que tem toda uma coisa que a gente ainda tem que entender melhor e tal.
Então, aí tem mais 5 notas aqui. Interessante, rapidinho, Gabriel, só para finalizar isso aí. Interessante isso tudo que tu falou, e é muito foda mesmo. Até isso, essa segunda ideia da plataforma ia ajudar, sabia? Eu também acho. Porque a partir do momento que a gente coloca lá uma ideia e depois espera o resto dos membros de outras células falar e se incorporar e tal, eu acho que o nosso ânimo, a nossa angústia tende a ser verificada já na própria plataforma, né? Mas enfim, e eu acho que assim, não, eu acho, e tem uma coisa, a ideia dessa plataforma, ela tem uma cara, ela tem uma lógica de um ser vivo, ou seja, ela tem um tempo, ela coloca um tempo nos elementos, nos objetos computacionais, né? Então, se tem uma célula e tem 10 membros, ela precisa ser alimentada com 10 notas, né? Tudo bem, vamos supor que não é... Mudaria a regra um pouco. Em vez de ser uma nota por reunião, talvez fosse 4 notas no mês. Se no fim do mês está faltando nota, o bichinho começa a morrer. Então, assim, essa dimensão, ou subconjunto, a mesma coisa. O tempo lógico ia ficar muito mais claro, né? Uma espécie de tempo lógico. Eu acho que tem uma dimensão dessa... Por exemplo, pô, não vamos deixar uma ideia morrer não, galera. Que ia ficar, tipo, metaforizado de um jeito bem claro. Se eu criei um subconjunto, tipo do SPC, que a gente está fazendo, para fazer casos, não sei o quê, a gente vai se comprometer a terminar alguma coisa até um certo prazo. Nesse programa, a gente diria qual é o prazo, quando tem que ter entrado um documento. Pô, o bichinho vai morrer se você deixar aquilo passar. E isso tem um correlato organizacional, né? Se você não produz nada, se isso não vai para lugar nenhum, a ideia morre. Então, você começa a ter uma maneira de visualizar, mapear o espaço das ideias organizacionais, né? Tipo, começa a ter uma visualização, uma coisa mais intuitiva, né? Menos mediada pelo intelecto, mais assim, sensível mesmo, né? Então, assim, eu acho uma ideia que tem muito futuro, por mais que os 2 programadores com quem eu conversei falaram, pô, por que você não usa um software empresarial que já existe? Ou, pô, nenhum outro coletivo vai querer esse negócio. E eu acho que, de fato, coletivos organizados pelo princípio de serem o mesmo, que se dirigem para os outros, em geral, não vão ver uma razão para usar isso. Por outro lado, eu acho que se você tem uma plataforma dessa que você pode, né, mostrar para os outros, olha, isso aqui existe, que a gente fez, talvez a gente ajude a convencer outros coletivos a se organizar de um jeito mais parecido, porque tem a ferramenta para tal, né? Então, assim, das ideias do SEI, eu acho que o Organizando a Vida e essa ideia da plataforma, da moeda, eu acho que ela não está 100% formada, mas o Organizando a Vida e essa plataforma, eu acho que são as ideias assim, imediatas, incubadas no SEI, que tem mais chance de desenvolver, sabe? Fica a dica. Eu estou muito entusiasta com essa ideia, só que eu não sou programador, eu não sei muito como ajudar, mas enfim. A gente precisa de alguém para coordenar. Tipo assim, imagina se você marcasse uma reunião a cada mês, coordenasse, falasse quem vai pegar o quê, tá bom, daqui a um mês volta aqui com essa parte feita. Para coordenar não precisa saber, né? Para coordenar precisa, tipo, saber ligar as pessoas que sabem em cada parte e saber coordenar, é outro saber, né? Então, assim, tá faltando isso também. Não, beleza. Vamos conversando. Vamos vendo aí. Eu acho que, assim, entre o que o Alex está fazendo, o Denis também está estudando algumas coisas para a gente poder implementar isso de alguma forma e tal. Eventualmente vai, eu acho que, assim, devagar, mas eu acho que tem uma boa chance disso aparecer. E mais, eu acho que pós-pandemia, onde a reunião presencial versus virtual vai ser uma coisa que talvez a gente não possa mais escolher de uma vez por todas, tenha que ficar modulando entre uma e outra, ter uma existência real no mundo virtual, ou seja, um lugar que você vai, você vê o coletivo, né? Talvez seja uma coisa muito adequada para esse momento novo, sabe? Não sei, algo para pensar. Beleza. Mas eu também me interesso de continuar trabalhando isso aí. Então, só para continuar na nossa trajetória aqui, né? Eu não entendi muito bem isso aqui, eu até vou reler, porque eu fiquei meio na dúvida. Será que, para pensar as saídas do SEI, não acabaríamos nos deparando com motivações morais... saídas do coletivo, né? Desistência. Nos deparando com motivações morais que dão conteúdo e sentido às ações de saída?
como se relacionam moral e política e o que o SEI pode dizer sobre isso? O que vocês acham? Então, eu acho que o contexto disso aqui são os formulários de desistência, as mensagens de gente que está saindo fora do coletivo. Fala, gente, Isso aí tem que esperar as cenas do próximo capítulo do Subconjunto. No SPC agora tem um camarada, nosso querido camarada Caio, que está olhando todos os formulários de desistência que já teve no SEI, todo mundo que saiu e deixou uma razão para sair, para a gente fazer um estudo, que nem o Fio estava falando, um estudo mais estatístico, de organizar esse material por vários recortes e tal, para ver se a gente começa a entender um pouco quando as saídas foram mais bélicas, assim, mais agressivas, quando elas foram por razões da vida, quando elas foram por motivos morais, etc. E tal. Então, o que o SEI pode dizer sobre isso, no momento, de concreto, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Aqui tem outro assim. Como o socialismo experimental, nem utópico nem científico, se vale da ciência e da utopia? Estou pensando aí em como o princípio da indiferença formal faz uma amarração entre o campo científico e político na forma de um matema que sustenta a hipótese do comum. É denso isso aqui. Só para lembrar, né, esclarecer assim, nas últimas reuniões, antes de pular para essa, o Badiou tem uma frase que eu acho ótima, que não é bem com moral, é com ética, mas cabe mais ou menos. Ele fala num livro dele, uma teoria do sujeito, ele fala assim, ética é o que sobra depois da política. Tipo, quando está rolando política, você organiza os seus problemas, faço isso ou faço aquilo, de acordo com uma ideia concreta, de acordo com uma situação concreta. Em certas situações, certas coisas são justas, certas coisas são injustas. Em outra situação, outra coisa vai ser justa e outra vai ser justa. Quando acaba a política e você não tem mais uma história da qual você faz parte, com um horizonte, com alguma coisa concreta, uma questão de justiça concreta, sobra a ideia de justiça abstrata, que é a ideia da ética. Então, ética para ele seria aquilo que você faz para se orientar no mundo quando você não está fazendo política. Quando você está fazendo política, o problema aparece de forma concreta. Por exemplo, é correto ou é errado? É moral ou é imoral quebrar uma loja? Você vai ficar se debatendo infinitamente. Pô, é moral porque, na verdade, tem a injustiça, mas é imoral porque a pessoa que é dona da loja, caralho, não sei o que. Se você está no meio do movimento Black Lives Matter e o bicho está pegando, no cacete, talvez a pergunta se coloque de outra forma mais concreta. Então, não diria que é o que o SEI pode dizer sobre isso, mas eu lembrei o que o Badiou tem para dizer. Não é à toa que o livro dele de ética se resume a uma frase, tipo, continue, ele fala. A ética, para quem está envolvido em processos artísticos, políticos, científicos, amorosos, continue. Tipo, depois que deu errado, dê um jeito de não desistir da ideia de que a coisa não... se a política deu errado, então não existe política. Né? Tem que continuar, apesar das coisas. Então, não tem muito conteúdo a ética dele. Acho uma ética curiosa. E essa aqui, só para lembrar do que a gente estava discutindo antes, né? A gente fez aquela... Voltando para o mundo dos desenhozinhos, a gente fez aquela diferenciação nos últimos encontros entre socialismo utópico, socialismo científico. E aí a gente pegou esse modelinho que a gente falou de existe o mundão. E aí você cria um espaço que é poroso para os outros. E aí você cria experimentos para lidar com esses problemas, e quando esses experimentos funcionam, você oferece ele para os iguais. Bem, a gente chamou esse negócio aqui de socialismo experimental. Tirando essas palavras complicadas aqui de baixo, matema, que é um negócio do Lacan e o caramba 4, né? Mas pegando um pouco a ideia da nota, eu acho que a gente poderia perceber o seguinte, né? Não é que isso aqui é uma ideia, isso aqui é outra e isso aqui é outra.
se você olhar a história do socialismo científico, ele queria dizer que só ele podia realizar o que o utópico queria. Né? O socialismo utópico dizia, a gente vai para outro mundo. A gente não quer viver nesse mundo do mercado. Tem o mercado, a gente quer sair daqui e vir para cá, para uma utopia. Uma comunidade, uma comuna, não sei o quê. E a galera falava, cara, muito maneira a ideia de vocês. Isso aqui está de parabéns, só tem um problema. Vocês não entenderam o que isso aqui é. Vocês precisam de uma ciência do mercado, uma ciência do capital, uma ciência da história, porque senão, todo lugar para onde vocês vão, esse negócio vem atrás. Então, o que a ideia foi? Cara, para você fazer o que você queria fazer, para você realizar, consumar o ideal do socialismo utópico, você precisa do socialismo científico. Né? Então, a ideia de que, bem, você tem o mercado, e aí você vai tentar criar uma teoria sobre como o capital funciona e quem são os reais sujeitos desse processo. E aí, usando esse sujeito, você vai conseguir transformar uma coisa que vai para um outro processo, um mundo sem mercado, um mundo socialista. Então, a gente acha que deveria pensar a ideia do socialismo utópico, né, e acho que essa nota vai um pouco nessa ideia de falar uma amarração, né, como uma coisa que continua a mesma ideia, de que para você consumar o ideal da coisa anterior, você precisa de uma coisa nova. Porque para ser científico, ou seja, para ter uma dimensão que envolve o conhecimento da realidade, esse método de começar com os mesmos que acreditam em algo e ir na direção dos outros, não funciona. O método realmente científico é o que começa com os outros e depois vai na direção dos iguais. Né? Tem um contraparte disso na ciência. Né? Isso chama realmente experimento, que é onde você coloca dentro de um ambiente artificial alguma coisa do mundo e depois você generaliza, né? Sobre princípios específicos. Generalizar é uma tarefa muito complexa, na verdade. Né? Aqui não é generalização. Você percebeu que quase toda organização hoje em dia tem dois problemas básicos, né? Quando vai falar em agitação, propaganda e o caramba quatro. Por quê? Porque você tem, né, costuma ser assim. Tá a organização aqui. A teoria científica vem aqui. E aqui estão as pessoas que concordam com essa teoria. São todas as mesmas pessoas. Elas têm algo em comum, que é seguirem essa teoria. Quem está do lado de fora? Os outros, que não entendem essa teoria, ou não acreditam nessa teoria, ou não tem tempo de ler a teoria, ou caramba quatro. O que acontece? Toda a sua preocupação passa a ser como convencer, como eu vou chegar no outro, como eu vou explicar para o outro. E você fica, e quem é o outro? Eu acho muito engraçado, assim, em reunião de alguns coletivos, núcleos de base, onde tem um bando de gente precarizada, que tem 2 empregos, que se fudeu na universidade, que tem a família cuja ninguém está passando muitas dificuldades e fica tentando imaginar quem é o outro a quem ele tem que se dirigir. Tipo, é você, meu amigo. É igual a você. Então, é muito engraçado. A pessoa buscando o outro e ela está sentada em cima da pessoa. Né? Então, o problema do socialismo científico é que ele não é científico por esse ponto de vista. Né? Porque todas as operações que você tem para fazer, para sair de dentro do coletivo e ir para a realidade, são operações que você não aplicou a você mesmo. Né? Não é uma generalização exatamente, é um outro tipo de operação. Então, tem esse negócio aí para a gente... É uma maneira de pensar o que essa nota está perguntando sobre como amarrar... como é que dentro dessa ideia toda se amarra um pouco essa questão da ciência, da política. Eu acho que se amarra de um jeito até mais endógeno. Né? Só para a gente poder... Como eu falei, eu precisava sair em 9 horas, eu vou só mencionar mais algumas notas. Essa aqui eu acho que vale muito a pena comentar, por mais que a gente não possa entrar muito nela. Eu também peguei só um pedaço, mas a nota é muito interessante. A nota começa falando que assim, vamos fazer uma breve consideração sobre a ideia de experimentação que tem sido trazida na discussão do socialismo experimental.
né? E menciona que essa ideia de experimentação está presente em grupos com diferentes referenciais teóricos e localizações de espaço político e ideológico. Então, você encontra a ideia de experimentação entre os liberais heterodoxos, defensores da teoria evolucionista econômica e que pensam a ideia de complexidade e tal, e dos comunistas revolucionários na China, incluindo Mao Tse-tung. E que uma coisa que eles têm em comum é que ambos têm muito interesse no que se chama de filosofia pragmatista norte-americana. Né? Essa filosofia que tenta pensar, por exemplo, o problema da abdução, né? Que é quando você segue uma hipótese, não é porque ela é confirmada, mas porque se tais consequências são coerentes com a confirmação daquela hipótese, que estão interessadas nessa espécie de verificação de uma ideia pela consequência da ideia e não pela maneira como você formulou ela, né? Você vê pelas consequências do que é bom, o que é ruim, não pela causa. E aí a nota separa dois textos, um que vem, esse aqui vem primeiro, na verdade, que é um texto chamado Pragmatismo como Terceira Via do Empreendedorismo, que está nesse The Evolution Institute, lá na nota tem o link e tal, que discute como o paradigma do empreendedorismo tem que ligar com a ideia de experimentação. Na verdade, eu copiei um pedaço da nota aqui que eu acho que nem é tão bom, tem um pedaço melhor ainda dessa citação. E como que a galera que desenvolveu essa ideia de que o empreendedorismo ele é experimental, ele precisa ter essa flexibilidade, porque o mundo é complexo e é importante você estar sempre respondendo e se reinventando à luz disso. Você tem uma teoria da experimentação do ponto de vista do liberalismo. Por outro lado, tem uma teoria da experimentação também, por exemplo, no maoísmo. E a nota cita um texto muito maneiro, que eu acho que o título é Dos Experimentos Locais às Políticas Públicas na China, uma coisa assim, que mostra como que o Partido Comunista Chinês desenvolveu essa ideia de, olha, o partido tem que ser forte globalmente para permitir que localmente os municípios, as organizações criem ideias novas e a gente depois traduza isso para políticas públicas mais globais, né? Então, e o texto, que é um texto recente, menciona que Mao Tse-tung deixou claro que o partido deveria ser movido pela criação de modelos experimentais que demonstrassem novas e efetivas formas de realizar os objetivos das políticas públicas determinadas pela liderança do partido. No início dos anos 5, dos anos 5, dos anos 50, imagino, né? Os termos experimento modelo e ponto experimental, assim como demonstração modelo, procedimento da ponta à superfície, integração à ponta e superfície, haviam emergido como termos-chave no repertório de experimentação política dos comunistas chineses. E o interessante é ver que, de novo, um pragmatismo americano, o John Dewey, esse filósofo, tinha ido para a China nos anos 20 e influenciou o Mao Tse-tung, inclusive, na perspectiva que ele foi tomar lá na frente. Então, foi interessante ver que essa tem uma história do século XX. Que plot twist é esse, cara? O John Dewey influenciou... Que isso, nossa série tá muito boa. Aí não tem como. Tem uma coisa que eu acho que é interessante de ligar com isso, que eu acho que dá uma historinha também importante. A gente poderia contar uma historinha, imagina uma cronologia assim, e aqui estamos nós. Em 2020. Então, imagina uma historinha que começa, vamos supor aí, lá em 1789. Só vamos ligar o C e a Revolução Francesa. Por que não? Sem ambição, coisas pouco ambiciosas, gente. Por que eu falo isso? Porque a tal da era das revoluções, que o Hobsbawm fala, né, ela é no plural. Por quê? Porque existe a Revolução Política, na verdade, teria que ir mais para trás aqui, porque a Revolução Francesa... Deixa eu fazer assim. Para ficar mais organizadinho. Você tem aqui, primeiro, o começo da Revolução Francesa,
E você tem um período ali que ela não é tão marcadamente assim, porque as revoluções políticas elas são mais assim, rompimentos. As revoluções econômicas, elas são mais constantes, né? Mas você tem também a Revolução Industrial, né? De um lado, para pensar, digamos assim, o mundo dessa época, se você vai ver eu diria assim, de um lado aqui a gente tem o Rousseau e do outro a gente tem o Adam Smith. Do lado de cima aqui, do Rousseau, a gente tem a preocupação com a ideia seguinte, que a liberdade política está ligada à autonomia e à capacidade da gente se responsabilizar coletivamente. Do lado do Adam Smith, tem também a ideia de autonomia e a ideia de que quando você se preocupa só com você, o todo se equilibra de alguma forma, né? A teoria da simpatia, que era uma teoria inglesa muito importante, uma teoria que não é nada boba, mas a ideia de que quando você tem autonomia, você aumenta a complexidade e riqueza da sociedade. De fato, até uma certa época, vamos colocar aí, sei lá, vamos pegar um primeiro momento até 1800 e alguma coisa, talvez, pode ser até um pouquinho, não sei exatamente que data a gente pode colocar, mas até um certo momento, e eu vou colocar 1848 porque eu acho que é marcante, as famosas jornadas de junho. Essa curva aqui, essa ideia e essa ideia, elas iam mais ou menos juntas. A ideia de ser responsável, deixa eu simplificar isso aqui, né? Esses dois polos da equação, responsabilidade social, tipo, uma boa sociedade é aquela onde a gente que diz para onde vai a sociedade, e a ideia de complexidade, elas eram mais ou menos compatíveis. Por quê? Porque a sociedade era pequena. Então, por exemplo, você pode ter um Marx que ainda pensa mais ou menos num jeito de juntar essas duas coisas, né? Eu quero que usar as ferramentas que permitem que a sociedade cresça, tenha mais riqueza, em benefício e garanta a igualdade social. O que a gente vai ver quando a gente chega, principalmente no século XX, é que a teoria da responsabilidade fica de um lado e a teoria da complexidade fica do outro. Então, você tem o que a gente chama de liberalismo, em algum sentido, é uma teoria onde a complexidade é mais importante que a responsabilidade. E o que a gente chama de socialismo no século XX é a teoria onde a responsabilidade social é mais importante que a complexidade. Por exemplo, um socialista vai dizer: eu não quero aceitar maquinário, moeda, eu não quero aceitar nenhuma ferramenta de mediação social que aumente tanto a complexidade que eu não possa dizer para onde a sociedade vai. Eu não quero que nenhum mecanismo político de representação fique tão complexo que a gente não possa dizer para onde que a sociedade tem que ir, que a gente não possa garantir o que vai acontecer. Então, eu prefiro barrar a complexidade e ter a responsabilidade social. O liberalismo fala, cara, eu não quero um conceito de responsabilidade, de regulamentação do Estado que diminua a produção de riqueza social, ou que diminua a complexidade das relações sociais. Eu prefiro barrar isso aqui do que perder isso aqui. Então, por exemplo, essa equaçãozinha idiota, ela explica por quê. Por mais que morra gente aqui com esse regime, tanto quanto morreu com esse aqui, como esse sistema não foi baseado na ideia de responsabilidade, eles, em geral, se sentem menos culpados do que são pelo que se produziu. E como a gente exacerbou a responsabilidade e não tem nenhuma teoria da complexidade, a gente tende a se sentir mais responsável do que a gente realmente é. Quando a gente pergunta quantas mortes o regime liberal produziu, ninguém sabe responder, porque não tem autor, não tem responsabilidade. E quando a gente pergunta quantas mortes o Stalin produziu, a gente junta como se fosse feito de propósito o que vem de fome, de embargo, de gulag, de tudo. Porque a gente não tem uma teoria da complexidade para dizer o que é
coisas que emergem do socialismo que o socialismo não controla. Então, você vê, o século XX, né, a gente poderia, para simplificar essa brincadeira toda aqui, né, dividir, então, uma história que vem uma sequência, que é a Era das Revoluções, onde responsabilidade e complexidade dava para juntar. Depois, a era que a gente chama Era dos Extremos, né, que é o como o Hobsbawm chamou, onde responsabilidade acima da complexidade deu no socialismo, complexidade acima da responsabilidade deu no liberalismo, e, por que não, né, nem complexidade e nem responsabilidade deu no fascismo. Só sobrou uma coisa que acabou, que é responsabilidade e complexidade, que foi ensaiado aqui, que era a utopia de ambos os projetos, que sumiu nessa época e que agora está de volta na mesa. O que é um conceito de responsabilidade adequado à complexidade do mundo, né, um conceito de responsabilidade social, e o que é uma teoria e uma prática complexa que permita que a gente tenha algum nível de responsabilidade sobre ela. Está aqui o desafio para hoje, em poucas palavras, né? Mas você vê essa história que entrou nessas notas, né? É a história, de certa maneira, e o maoísmo talvez tenha sido, em algum nível, um projeto que tentou repensar essa equação, né? Ele é uma crítica, se isso aqui ficou muito associado ao socialismo russo, né? O maoísmo já foi uma crítica um pouco disso aqui, né? Então faz sentido que em algum, né? E por outro lado, se o maoísmo teve aqui, né? O nosso querido Deng Xiaoping teve aqui, do outro lado do liberalismo. Então a China talvez esteja realmente, em algum sentido, num lugar difícil de entender, mas na entrelinha dessas duas coisas, ou seja um lugar onde se colocou esse problema, né? De como ligar essas duas coisas. Não quer dizer que eles tenham um modelo disso, mas a China, certamente, ela é do século XXI, ela não é um modelo do século XX, né? A China está para cá do século XX. Enquanto que a Rússia, Estados Unidos, Europa, estão aqui, né? E aqui é aquela esculhambação maluca. Então, tem aí uma teoria onde o que essa nota está apontando, né? Daria para a gente levar isso mais longe até. Acho que tem uma teoria, tem uma abordagem muito interessante da história da dificuldade de trazer essas duas coisas para o mesmo campo. Tem muitos capítulos dessa história. Enfim, vou deixar vocês com essa linda página, porque acho que ela não tem muito o que dizer, ela só tem que sentir, né? E foram outras 5 notas que a gente recebeu. Eu adorei que a revolução é um freio de emergência, aí tem um freiozinho aqui embaixo, assim, mas... Nem 3 pontos, são 2 pontos. Né? São 2 pontos, nem 3 pontos, exatamente. Freou antes do terceiro ponto. Tem uma nota que se chama nota, muito bom. Nota, isso aqui é uma nota, gente. Alguém mandou uma nota escrito nota ponto. Enfim. Rapaz, foi perfeito isso aí, ó. Porque tem que ser 2 pontos mesmo. Se fosse 3, não ia ser um freio, pô. Ia ser infinito aí. Pois do trem continuando. Tem um freio, e ao mesmo tempo pode ser que essa nota né, não é um ponto final na coisa, né? Não é um ponto final no 3 pontinhos, né? Mas pode ser que aqui também seja o farol de um trem, assim, né? Vindo na nossa direção. Pode crer. Então, enfim. Como eu falei para vocês, gente, eu preciso ir agora, mas se vocês quiserem continuar aí, eu deixo aqui a reunião rolando. Vocês fiquem à vontade. Você acha? Fechou, né? Eu também tenho que sair. Gente, por mim, fechou. Geralmente a gente termina por volta de 9h30 também. Eu acho que né? são 9h10 já. Ah, show. Então, eu tô vendo várias pessoas falando que vão sair. Então já galera. Beleza.
Boa noite, valeu. Querido, beijo. Valeu, pô. Obrigada. Marina, Valeu. vou te ver aí também, viu? Obrigada. Até mais, gente. Até mais, gente. Até. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Até mais aí, valeu o espaço, desculpa a ausência de áudio, mas Não, televisão querido, e fica à gritaria. vontade. Sei como é que é, meu amigo. Sei como é que é. Mas tô aqui. Valeu, meu querido. Até a próxima. Falou, Até mais. até. Alô. Tchau, tchau.